Então, sejam bem-vindos ao terceiro podcast da Fique Bem com Mauro e Fabiana Cor. Olá, Mauro! Olá, Fabiana! Olá, pessoal! Muito obrigado aí pela energia de vocês, pela disposição de estar nos assistindo. Esperamos que possamos agregar conhecimentos e reflexões para vocês. É isso aí, reflexões e conhecimento, que a gente adora fazer, não é? Isso mesmo, né? E hoje... Claro, né? E depois das reflexões, ação. Por favor, que entrem em ação. Isso aí. Hoje o nosso tema é persistência e determinação. O quanto elas são fundamentais na realização dos nossos objetivos, no alcance dos nossos sonhos, né? E aí, Mauro, quão importante é a gente ter determinação, a gente ser persistente na vida? Faz toda a diferença, né? No mundo dos esportes, nós temos vários e vários exemplos de astros que, na verdade, não nasceram astros. Sim, né? Eles tiveram que ter muita persistência e determinação para poder atingir aquele objetivo. E, claro, depois que ficam famosos, as pessoas só veem eles lá no topo. Só que antes disso, gente, ficaria até chato ficar filmando todo o treinamento que eles tiveram, né? Toda a determinação, todo estilo de vida até alcançar o auge, né? O pódio e assim por diante. O que a gente percebe seja no mundo dos esportes, no mundo dos negócios, né? No mundo dos estudos, as pessoas elas precisam de determinação, primeiro ter essa vontade de querer perseguir o que elas desejam e ter a persistência de não desistir nos primeiros percalços, nos primeiros obstáculos, porque aquelas pessoas que têm vitórias fáceis, elas acabam não se preparando para as vitórias mais ousadas, as maiores vitórias, não é verdade? E todo mundo sempre quer ter cada vez mais autoconfiança, mas da onde que vem a nossa autoconfiança? Se não da nossa persistência, né? Do fazer, do repetir. Quanto mais eu repito, quanto mais eu faço, melhor preparado eu fico para a grande missão. E isso também, você estava falando no mundo dos esportes, mas podemos levar para o mundo da música, né? Nossa, Mozart ele era um gênio da música, já começou a compor, a tocar desde criança. Sim, mas eu tenho certeza que se comparar ele quando era criança e depois adolescente, jovem, adulto, ele estava muito melhor, porque ele continuou, né? Ou seja, você pode nascer com o dom, com o talento, mas só isso não vai ser suficiente. Se não existir essa disciplina, essa persistência de fazer de novo, de buscar essa lapidação, realmente vai ser muito difícil. Pois agora eu ia até mesmo tem pedir, uma carta aqui, né, do nosso Fique Bem Reflexões, gente. O Fique Bem Reflexões 2, se você ainda não tem esse material aqui que é um material motivacional, um material para você abrir as suas reuniões de negócios ou até mesmo ler com a sua família durante uma refeição para gerar essa reflexão, está na hora de você ter. E tem uma das cartas que nós gostamos bastante, que fala que persistência e determinação são mais importantes do que vencer na primeira tentativa. Lembra quando a gente criou essa frase? Então a gente desafiou as pessoas perguntando o que você ainda pode fazer. Porque, sim, existem momentos que as pessoas cansam, né? Que as pessoas ficam com vontade de desistir, de não irem adiante dos seus objetivos, porque, às vezes, a vida parece que dá uma rasteira mesmo, né? E aí eu acredito que vai fazer a grande diferença entre os campeões e os perdedores. Sim. Até porque quem desiste... Na verdade, tem muitos motivos para desistir, tá? Eu não diria assim, não, tem que levar adiante até o final. Cara, às vezes os motivos são muito grandes, né? Para desistir. E aí? E as pessoas às vezes confundem também desistir com tomar um fôlego. Eu sempre digo que às vezes a gente precisa dar o passo para trás para pegar o impulso para daí ir mais longe. E aí tem gente que confunde, que acha que porque vieram os obstáculos deve parar, deve abandonar os seus objetivos.
E, na verdade, a gente precisa muito mais fazer uma leitura do que está acontecendo, o que já foi feito. Porque, às vezes, a estratégia está errada. Às vezes, eu não planejei suficiente. Às vezes, eu não contei com ajuda suficiente. Eu quis dar uma de autossuficiente, sabe? E não envolver outras pessoas no meu projeto. Isso também pode ser, às vezes, o obstáculo, que na verdade é a falta da humildade, né? Para estar buscando mais energia para você realmente ir adiante para alcançar aquilo que você tanto quer. E o próprio cenário pode ter mudanças, né? Ou seja, tu falou de planejamento. Às vezes você planeja tudo, mas houve mudanças no cenário. Então tem que ter um replanejamento, né? Exatamente. Você se situar, vem cá, a estratégia que eu tinha montado, ela vai ainda ser útil ou eu vou ter que montar uma nova estratégia? Exatamente. Existem coisas que nós não vamos controlar. E aí, às vezes, tomar como a gente chama, um desvio, um atalho, é a estratégia para você seguir adiante. Só que existem pessoas, eu costumo dizer, né, que as pessoas muito racionais e aquelas que são analíticas ao extremo, elas não admitem a mudança de planos. Né? E aí elas acabam, às vezes, abandonando ou até se machucando, né? Às vezes perdendo muito dinheiro, perdendo saúde, porque elas não têm essa flexibilidade para, poxa, não, eu sou persistente, eu continuo determinado, mas eu também preciso da flexibilidade para chegar onde eu quero chegar. É justamente isso, né? Bom, de novo, porque o cenário pode ter mudado, mas flexibilidade hoje é uma palavra que está muito em voga, né? Porque é necessário você ser flexível. Eu acredito que depois de 2020 nós tivemos aulas práticas sobre isso, né? O mundo teve aulas práticas sobre flexibilidade. E aí eu lembrei quando a gente decidiu que ia falar sobre persistência e determinação, eu lembrei muito da tua experiência, né, com a vela, a experiência que te levou àquele momento sabático. Então, acho que é bem importante a gente contextualizar as pessoas sobre, né, que você tem uma profissão aí, você é tu é um iluminador de sonhos, né, muitas vezes das pessoas, né, e você coloca as pessoas no trilho. E existe uma experiência pessoal tua que no livro, pelo Mar, Mente e Espírito, você relata isso, mas que pouca gente sabe que a tua viagem sabática, a tua experiência no mar de 30 dias entre céu e mar, ela não aconteceu assim na primeira tentativa. Não foi uma coisa assim, agora eu vou velejar e vai dar tudo certo. Né? Então, vamos explorar um pouquinho isso, porque ilustrar essa tua experiência pode ser inspirador até para algumas pessoas, do quanto às vezes nós precisamos persistir para fazer os nossos sonhos se tornarem objetivos concretizados. Para vocês terem uma ideia, o Mauro, ele veleja já há bastante tempo. Desde 2007, ele está nesse mundo pesquisando, mas a água está na vida dele desde sempre, desde que ele nasceu. E ele tinha a ideia de se tornar a próxima família Schirman aqui no nosso Brasil. Tá? E queria muito que Mauro, né, Fabiana e os 2 filhos fossem então se aventurar pelo mundo. Só que não foi bem assim que aconteceu, mas ele é bem influente, gente, e um cara bem persuasivo. Então ele ia trazendo, sabe? Me deu presente de aniversário, sabe o quê? Um curso de vela lá em Paranaguá. Aí depois ele comprou um barco pequeno, para começar a treinar a vela, um laser. E aí botava a família para fazer curso de vela lá em Florianópolis. Enfim, gente, foi ele deu vários passos, até que eu tive coragem de dizer para ele que o sonho era dele, que o sonho não era meu. E que eu não ia vender a nossa casa para comprar um barco gigante para a gente sair pelo mundo. Só que aí veio aquela questão de ele não desistir, porque isso poderia ter sido um obstáculo, né? Seria um bom motivo, né? Seria um bom motivo que para mim era muito grande. Eu gosto muito de estar no mar, mas eu ainda prefiro estar com a minha família. Exatamente. Mas enfim, aí ele nas buscas dele, gente, ele fez uma viagem de veleiro até Fernando de Noronha, até o Recife, né? Recife, de Salvador até o Recife, foi com um francês,
fez tudo isso para estar adquirindo experiência, só que daí foi mais uma viagem mais curta, né? Deu uns 3 dias. Foi só um experimentozinho. E aí, depois disso, ele queria uma experiência maior. E aí ele começou a buscar, né, o meio. Começou a pesquisar na internet, né? Você fez a tarefa de casa, que é dentro do teu planejamento, estar buscando pessoas que já estavam inseridas naquele mundo. Até que ele conheceu o capitão, o Mark Gleason, que é um belga, que era dono de um catamarã tal, e que estava ancorado em Salvador e queria, então, levar o barco dele até o Caribe. Isso mesmo. Agora você conta o resto. Então, primeiro essa minha busca começou em sites, até para contextualizar, em sites aqui no Brasil, né? Só que aí eu descobri que existiam muito mais pessoas se colocando à disposição para serem tripulantes do que donos de veleiros querendo tripulantes. Ou seja, a concorrência era grande. A concorrência era grande. Então eu pensei, bom, então vamos alastrar essa pesquisa. Aí foi onde eu fui fazer procura por sites fora do Brasil e eu encontrei então o Mark, que estava procurando um tripulante. Casualmente ele já estava com o catamarã dele no Brasil e estava à procura de um tripulante para acompanhá-lo até Trindade e Tobago. Que, gente, vamos lá, né? A geografia não era o meu forte. Trindade e Tobago fica ali perto da Venezuela. Trindade e Tobago é a entrada do Caribe. E foi muito interessante, né, Fabiana? Porque essa viagem era para ter acontecido em novembro de 2013. Exatamente. Eu conheci o Mark só por e-mails, né? Só. Na época a gente nem usava o WhatsApp. Né? Não tinha WhatsApp, eu nem sabia como ele era, se era alto, baixo, gordo, magro, né? Aí eu lembro que eu comprei a passagem para ir até Salvador e comprei a passagem de volta já, de Trindade e Tobago para o Brasil. Só que aí no meio do caminho, o Mark me comentou, Mauro, estou com um problema porque o veleiro ele tinha sofrido uma avaria e já tinha sido feito o conserto na marina, onde ele estava atracado lá em Salvador, porém o seguro ainda não havia pago à marina. Porque o seguro internacional, então os trâmites todos, né, burocracia. Mas eu lembro que nós dois estávamos indo para o aeroporto, você estava me levando para o aeroporto, e aí eu disse, bom, Mark, eu já estou com as passagens compradas, estou embarcando. E aí eu fui para lá, isso em novembro, e embarquei no avião, conheci o Mark, e para resumir a história, eu fiquei 10 dias ancorado. Aí conheci muito bem Mark, imagina, né? 10 dias morando a bordo, ancorado. E não deu certo. O veleiro acabou não sendo liberado e eu tive que voltar para casa. Não tem uma foto tua, um cara de desespero, assim, aí no teu livro? Essa foto acho que vale a pena até mostrar. Porque, imagina, né, gente? O Mauro foi lá em novembro. Eu lembro que era feriado de 2 de novembro ou de 15 de novembro. Um desses feriados que a gente tem aí aqui no Brasil. E aí você estava assim muito decepcionado. Que não saía, era sempre assim, amanhã sai, amanhã o seguro libera. E no final das contas não aconteceu. E aí você voltou para casa, perdeu aquela passagem, né, de Trinidad e Tobago de volta para o Brasil. Tirai, vê se consegue dar um gente, eu falando com ele, né, e ele assim, muito decepcionado, muito frustrado, porque, poxa, ele não ia realizar o tal do sonho dele. E aí voltou para casa. Claro que o sonho não morreu, né, Mauro? Mas você ficou... Eu não sabia que seria realizado com o Mark, porque o Mark precisava sair do Brasil. O visto dele, o prazo para ele ficar no Brasil também estava vencendo. Então o Mark também teria que dar um jeito de sair do Brasil. Só que eu não teria mais tempo hábil, porque na época eu estava trabalhando ainda na empresa dos meus pais, né? E eu não tinha alternativa. Então eu teria que voltar e o Mark teria que arrumar outro tripulante porque era questão de dias, né? Isso, gente, foi em novembro de 2013, tá? Em dezembro de 2013,
o Mauro disse o sim pra mim. Ele decidiu casar comigo pela segunda vez. A gente já casou 3 vezes, né, Mauro? A primeira vez no casamento, a outra vez que foi em 13 de dezembro, dezembro de 2013, quando você aceitou ser meu sócio. Verdade. Que daí ele decidiu que ia aceitar trabalhar comigo. Depois eu tento insistir. E aí depois foi nos 25 anos, né? Casamento de prata. Mas enfim. Aí em dezembro de 2013 o Mauro decidiu que ia, né, parar de trabalhar no negócio familiar e ia então trabalhar com outra família, outro pedaço da família, com a esposa. E aí você fez todo esse planejamento de fazer o fechamento da empresa, de dar um destino para os colaboradores. Lembra? Você fez tudo isso muito bem organizado. Então, quando a gente fala de que a gente precisa, às vezes, realizar os nossos sonhos, a gente entende que existem etapas que precisam ser concluídas, né? Para que você possa realmente viver. Então, poxa, você poderia ter deixado a frustração e a tua decepção serem maiores do que a vontade de realizar o sonho, né? Então, o que aconteceu? Estava no teu domínio fazer a viagem em novembro de 2013? Não. Então, você teve que adiar o sonho. Aceitar, né, que naquela ocasião não seria possível. Né? E aí é que eu digo o quanto existiu a tua persistência. Né? Porque mesmo você tendo adiado, você esperou mais alguns meses para daí fazer. Por quê? Porque o universo te presenteou com essa oportunidade. Isso também é interessante, né, Fabiana? Eu falo muito para os nossos clientes quando chega na etapa do planejamento de algo que se quer atingir, eu digo assim, ó, um conselho que eu dou, você tem que querer. Você tem que querer muito e depois abandona. E aí causa uma bagunça na cabeça, né? Mas como, Mauro, tu diz para mim que tem que querer muito e depois abandonar? Aí eu cito assim o exemplo daquela criança que pede uma bicicleta de Natal. Pô, papai, mamãe, eu quero muito a bicicleta. Meu, sem a bicicleta eu não vou ser feliz. Faz aquelas chantagens emocionais. Só que depois ela vai brincar com a bola, vai brincar com o skate, vai brincar com o videogame. Ela esquece da bicicleta. Aí à noite ela diz, ei, lembra minha bicicleta Natal? E depois ela esquece e vai brincar. E sem querer eu agi dessa forma também. Porque eu até não fiz contato com o Mark pensando que ele já estava velejando. Sim, que já tinha ido embora. E eu fui cuidar dos outros afazeres domésticos, que era cuidar da nova profissão, que era cuidar da antiga empresa para fechar da melhor maneira possível, né? Como você falou, dos nossos colaboradores. Eu consegui que eles tivessem uma recolocação no mercado, o imóvel que era dos meus pais, eu consegui que alguém alugasse e proporcionasse uma renda para eles, para que eu pudesse então ir trabalhar contigo tranquilo. E eis que eu recebo um e-mail de Mark informando que ele não havia conseguido tripulante e ele teve que voltar para a Bélgica porque o visto dele estaria com os dias vencidos, e aí ele estava me convidando novamente para fazer essa viagem. Sim. E aí, gente... Deixa eu só falar uma coisinha. Eu acredito muito em saber fazer fechamentos. E você soube fazer um bom fechamento. E quando a gente faz bons fechamentos, automaticamente as portas ficam abertas. Entende? Então você finalizou um ciclo e você estava aberto ao novo. E aí por isso que o Mark mandou a mensagem para ti. Sabe aquela coisa assim, ó, tinha que acontecer isso. Era para acontecer. Era para você realizar esse sonho. E então por isso que não aconteceu em novembro de 2013 e sim em maio de 2014. Né? De uma forma muito melhor, né? Porque aí eu pude, sair, fechar, como você falou, um ciclo que era praticamente 20 anos na empresa familiar. Sim. E aí eu saí para velejar com o Mark, muito tranquilo, preparamos o barco, os mantimentos, que nós já havíamos feito tudo isso naqueles 10 dias, do tipo, qual vai ser o nosso menu para essa viagem, qual vai ser a nossa rota, porque você precisa desenhar a rota no mapa, mesmo que esse mapa seja no meio do mar, mas você tem que fazer isso, né? Na carta náutica. Isso nós já havíamos feito, ou seja, eu só não tinha conseguido sair para velejar.
Ô Mauro, e você considera essa tua viagem que você fez, então, de Salvador até o Trinidad e Tobago aí, porque assim, né, você fechou um ciclo profissional, e aí antes de começar um novo ciclo profissional, você considera que esse teu tempo foi um sabático? Dá para se dizer que sim, né? Talvez um mini sabático, eu não sei qual é o tempo de um... Não, na verdade, sabático é uma palavra até bíblica, né? A gente encontra muito na Bíblia, mas o sabático está relacionado a descanso e também está relacionado à libertação, tipo, liberdade. Né? E claro que existe esse conceito, agora está se usando muito, o ano sabático da pessoa, em inglês até a gente diz o gap year, né? As pessoas tiram um tempo realmente, até às vezes para não entrar em burnout, né? Para quê? E aí elas aproveitam esse tempo ou para se qualificarem melhor, desenvolverem algumas competências, elas vão estudar, vão fazer cursos, sabe? Vão fazer várias outras coisas que, às vezes, quando elas estavam só trabalhando, elas não conseguiam. É como se fossem férias alongadas. Sim. Né? Aí, o que mais que as pessoas fazem no sabático? Elas realizam sonhos. Elas ficam com pessoas, elas conhecem lugares, ou seja, elas fazem coisas que elas não conseguem fazer quando estão tendo as suas rotinas, né? Sabe aquele beabá que a gente sempre tem? Sim. E elas também acabam descansando sem culpa. Porque enquanto você está trabalhando, né, às vezes as pessoas não conseguem desligar, né? Não mesmo conseguem de férias, relaxar. Elas não conseguem. Então, mesmo que tenha sido um mês para ti, qual foi o significado desse mês sabático, então, na tua vida? Olha, foi algo assim que mexeu demais com a minha vida, né? Tanto que eu digo que tem um Mauro antes e um Mauro depois desse período. E eu não programei que fosse um período sabático, mas aconteceu de ser um período sabático. Porque, veja, nós estávamos sem telefone, sem internet, sem conexão nenhuma. E estava apenas o Mark e eu, em céu e mar. Foi algo assim, nossa, foi um presente muito grande na minha vida, onde realmente eu pude descansar fisicamente, mentalmente, né? Nós tínhamos assim conversas maravilhosas. O Mark é uma pessoa muito vivida, com experiências fantásticas em termos de business, né? Uma carreira, ele tinha uma carreira. Tinha uma carreira fantástica. E ele acabou tendo um burnout. Foi um dos motivos que ele decidiu largar tudo para viver a bordo de um catamarã, né? E aí rolava conversas sobre esse lado de business e rolava também muita conversa sobre o lado espiritual, mas não o lado espiritual de qual é a tua religião, qual é isso e aquilo, mas não o lado espiritual do sentir, do viver, do contemplar. Foi algo maravilhoso. Foi realmente um período sabático que eu não sabia que iria acontecer e aconteceu. Sim, quando você viveu isso, eu entendi que era realmente um presente de Deus para ti, porque quando você voltou, você deu início à tua nova vida profissional. Sim. Né? Mas mesmo sendo 30 dias, né? O que foram os teus grandes aprendizados? Você recomendaria isso para alguém? Nossa! Por que fazer um sabático? Será que as pessoas estão precisando de sabáticos? Eu penso que se elas puderem, em termos financeiros, vamos lá, né? Se elas puderem, em termos financeiros, ter uma garantia aí para poder ficar fora, que seja 30 dias, 2, 3 meses, 1 ano, nossa, fantástico, tá? Para você realmente se perceber. Só que esse período sabático também, Fabiana, aconteceu de uma maneira muito natural comigo. Mas eu penso que esse período sabático tem que cuidar para, de repente, não ser um período de eu vou viajar, conhecer vários lugares, porque daí você está muito ocupado.
E aí vai acaba continuar não sob sendo. tensão, vai continuar Isso, estressado. né? Você tem que manter uma agenda lá. Tal dia visitar isso e aquilo. Pô, aí você realmente não tem isso que tu falou, esse descanso mental, esse descanso físico, entende? E aí as pessoas podem confundir um sabático com vontade de conhecer o mundo, né? É. Tá? Tá. E nada contra conhecer o mundo, por favor. Vocês sabem o quanto Fabiana e eu gostamos de viajar. Tá, mas eu acho que sabático é uma coisa e viajar pelo mundo, E o conhecer que, o que mundo é outra. foram os teus maiores aprendizados dessa experiência? Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento que isso gera, porque faz você entrar em introspecção. Tá? Imagina, noite e dia e noite, vendo céu e mar. Tá? Havia possibilidade de ligar, vamos supor, a televisão para assistir algum filme? Até havia, mas isso não acontecia. Nós não tínhamos, é muito interessante que nós não tínhamos essa necessidade. O que acontecia algumas vezes era eu ouvir música, mas até isso não é que era proibido, mas não havia essa necessidade. Então essa introspecção que aconteceu lá foi fantástico, de eu me perceber, né, de eu me conhecer melhor, de passar por situações nada agradáveis, por exemplo, enjoos. Tinha dias que eu ficava muito enjoado, né? E aí, para não enjoar, eu tinha que tomar um medicamento, só que esse medicamento me deixava muito sonolento. Então era aquela briga. E aí, vai querer ficar com sono ou vai querer ficar enjoado? Aí daqui a pouco passava o enjoo. Nossa, que sensação maravilhosa. Mas isso é muito importante, saber que a vida não é um mar de rosas. Sabe que existem duas cartas aqui do Fique Bem Reflexões 2, que justamente são cartas de barcos, né? E acho que uma é da tua experiência, do teu sabático. Isso. E essa outra aqui foi, acho que em San Diego. Foi em San Diego. Que a gente tirou, né? Só foi em 2013 essa de San Diego e essa de cima. Então foi antes do teu sabático. Então, essa de San Diego diz o seguinte, que uma vida extraordinária só é possível com ousadia. O que você ainda precisa viver antes de morrer? E se você não tivesse vivido ainda essa experiência da vela? Olha, eu seria uma pessoa muito frustrada. Uma pessoa muito frustrada. E isso é terrível, né? Você viver com uma frustração porque você não teve coragem de assumir o que você quer, assumir as escolhas que terá que fazer para realizar aquilo que você deseja, escolhas de isso daqui eu vou precisar fazer e isso daqui eu não vou mais poder fazer. Inclusive, essa foi a pergunta que o Mark fez quando nós acordamos no dia seguinte, depois de 13 dias velejando. Aí nós chegamos numa baía em Trinidad e Tobago, depois de 13 dias direto de vela, né? Aí, então nós jogamos a âncora, dormimos lá, e na manhã seguinte, Mark me perguntou, e aí, Mauro, o que você aprendeu com essa viagem? Aí eu falei para ele do autoconhecimento que isso me gerou, e eu perguntei, e você, Mark? Ele disse assim, Mauro, muitos querem fazer uma travessia como essa, mas poucos têm essa coragem. Por quê? Porque você vai ter que deixar muita coisa para trás. Lembra que eu falei no início que eu queria muito velejar, mas entre velejar e ficar com a minha família, eu preferia ficar com a minha família. Tá? E aí foram 30 dias longe da minha família. Sim. Tá? E isso era algo que, inclusive, no meu diário de bordo está escrito, o quanto eu sentia de saudade de vocês. Mas eu acredito demais que, nossa, não dá da gente morrer sem experimentar, sem viver isso que são grandes sonhos, né? É que nem a história, sabe, do adolescente que queria muito fazer um intercâmbio de estudos quando era adolescente, mas daí ou os pais não tinham grana, ou os pais não davam apoio, e a pessoa acaba se tornando um adulto frustrado porque não viveu aquilo na adolescência. Né? Então eu penso que muitos adultos, às vezes, eles podem tirar esse sabático para estar vivendo essa experiência. Né? Só que, claro, para isso vai necessitar planejamento, preparação, desapego. Porque o que eu vejo, assim,
nós já incentivamos muitos clientes a fazerem não é um sabático, né? Mas a viver um ano no exterior, tá fazendo um intercâmbio, ou às vezes fazer um au pair, aquelas histórias todas. E o grande medo das pessoas é achar que vão perder alguma coisa, né? Tipo assim, deixar as suas casas, deixar as suas famílias, os seus trabalhos, porque aí e aí, como é que vai ser quando eu voltar? Né? Esse é o grande drama, né? O que vai ser quando eu voltar? Só que elas se esquecem de que não existe segurança, inclusive para o dia da manhã. Então nós ficamos muito reféns desta pseudo-segurança. Isso, inclusive, era algo que eu tinha muito receio quando começou a brotar na minha mente, no meu coração, essa vontade de velejar, né? Nossa, mas no mar, no meio do mar, qual é a segurança que eu vou ter? Gente, qual é a segurança que eu tenho em terra? Vai que eu seja uma ilusão. Eu vejo então, como uma ilusão. É bem isso. Mas eu vou dizer que se você não viver seus sonhos, nossa, lá na frente vai dar, sim, uma tristeza muito grande. Lá na frente não, né? Eu acho que até a pessoa já começa a sentir essa tristeza. E aí essa frase aqui eu gosto muito. É aquelas que tu tem orgulho, assim, de ter criado, né? Mas, e se você morrer sem ao menos ter tentado? Nossa! Qual será o seu ato de ousadia para viver o que merece ser vivido? Se encaixa bem para isso que você viveu também, né? Então, assim, e aí eu fico com muita... Não é pena, porque a gente não tem que ter pena das pessoas, né? Mas eu lamento quando as pessoas, às vezes, abandonam os seus grandes projetos, né? E acabam adoecendo, e acabam morrendo, e aí a vida passou, e elas ficaram fazendo só mais do mesmo, né? O que você diria para alguém que tem sonhos, né? Não necessariamente o de velejar, como você já fez, mas assim, às vezes as pessoas têm grandes sonhos, têm muitas vontades, muitos desejos que estão ali reprimidos. O que você diria para alguém que está com isso? O que ele deve fazer? Procurar ajuda. Procurar ajuda. Porque muitas vezes ela não vai conseguir sozinha, sabe? Ela não vai conseguir sozinha. Aconteceu comigo, não de ir velejar, mas de ter forças para largar praticamente 20 anos de uma empresa familiar para ir ao novo. Qual era a segurança que eu tinha? Sim. Tá? Não tinham clientes já, uma lista de clientes dizendo, Mauro, quero ser atendido por você. Não existia isso. E o que aconteceu? Você me ajudou na época. Tá? Aí, então agora vai fazer propaganda dos trabalhos da Fique Bem. De certa forma, sim. Mas mesmo que não seja com a Fique Bem. Tá? Mas, procure ajuda. Quem disse que você precisa fazer tudo sozinho? Tá? Essa autossuficiência, né? Que na verdade... quando você tem alguém para te ajudar a olhar mais amplamente e profundamente, a coisa fica muito mais fácil, entende? A coisa fica muito mais fácil. Para você se perceber as suas forças, perceber as suas fraquezas, perceber as oportunidades que existem que de repente você ainda não desenvolveu olhos para isso, né? Então procure ajuda. Não, isso faz total sentido, né? E é o que a gente acredita, porque a autossuficiência é, na verdade, uma falta de humildade. Então, a gente falou no início hoje, né? As pessoas devem buscar apoio, porque às vezes a gente acha que é só eu que estou vivendo isso, né? Parece que esse dilema é só meu, parece que esse problema só eu tenho. E não! Existem muitas pessoas frustradas, muitas pessoas infelizes, né? Muitas pessoas que ficam sobrevivendo e não vivem os seus sonhos, até porque elas não têm sonhos. Tem gente que não se sente merecedor de uma vida melhor e acabam não colecionando essas experiências. E o que é uma vida extraordinária se não é uma vida cheia de experiências inéditas? Porque toda vez que eu faço algo novo, nossa, eu rejuvenesço, eu cresço, eu apareço, não é verdade? Eu tô rindo aqui porque algo novo, aí eu lembro de
quando a gente faz algumas aventuras, né? Quando eu te convido a ficar hospedado num lugar que também não é tão bom mas nem assim, vamos falar tá? disso agora, né? Mas estava falando de sonhos, né, Fabiana? De pessoas até que não têm sonhos. Aí sabe que eu penso que essa pessoa, ela pode reservar um momento assim do dia e se recordar de quando ela era criança. O que ela sonhava? Porque quando nós somos crianças, nós não temos barreiras. Sim, a criatividade é muito leve, né? Muito solta. Veja, a criança, eu lembro quando eu era criança, nossa, eu queria ser policial, eu queria ser bombeiro, eu queria ser tantas coisas. E, por incrível que pareça, eu lembro que uma das coisas que eu queria até ser era médico, aí os adultos diziam assim, tá, mas sabia que médico tem que trabalhar de noite? E como criança, a gente dorme, né? E aí tu vai ter que ficar acordado à noite. Nossa, olha só que frustração, né? Aí já criou uma barreira, tá? Então pare e pense, vem cá, quando você era criança, quais eram os teus sonhos? Porque de repente você começa a relembrar disso e aí pode vir aquele sonho. Puxa vida, quando eu era criança eu tinha esse sonho. Sim. E aí? O que impede de eu realizar isso daí? Sim. Ai, não, concordo, é bem isso. E sorte? Será que tem gente que te achou sortudo porque tu teve essa experiência no veleiro? Ah, eu acredito que sorte é uma boa palavra para dizer assim, essa é a minha desculpa, eu não tenho sorte. Ou eu sou preguiçoso? Porque sorte, eu não sei cientificamente se ela existe ou não. Agora, o que eu acredito é que nós podemos criar ambientes de sorte, podemos criar sorte na nossa vida, criar oportunidades. E aí que tá aqui, ó. Você não tem sorte, você a cria. Então, você criou a sorte, você criou as condições para fazer esse teu projeto acontecer. Veja, porque primeiro eu imaginava que para poder velejar, teria que ter um veleiro. E aí, para ter um veleiro, bom, só se vendêssemos a casa, mas seria injusto vender a casa, porque um dos 4 queria velejar pelo mundo. Sim. Tá? Então eu tive que criar oportunidades. Vem cá, mas se eu não tenho um veleiro, como é que eu posso, de repente, velejar? Né? Qual é a sorte que pode ser criada? Aí foi onde eu comecei a pesquisar e ver que muitos precisam de tripulantes. Aí, nossa, hoje em dia tem sites aí que indicam, né, quantas e quantas pessoas que precisam de tripulante, porque são poucos os que vão fazer uma viagem solitária. Existe uma carta aqui no Fique Bem Reflexões 2 que fala sobre poder pessoal, né? Que poder pessoal é a sua capacidade de entrar em ação. Então, assim, o quanto que as pessoas utilizam o poder pessoal que tem. Tu falasse antes da sorte, né? Que as pessoas confundem. Sorte tudo bem, a gente não vai entrar em questão científica aqui, se tem pessoas que têm mais sorte do que outras, né? Existem vários livros, até que a gente já leu aquele que fala dos cenários realmente favoráveis às pessoas se destacarem, até o ano, né, de nascimento, tal, que faz com que elas sejam mais bem-sucedidas no mundo dos esportes, enfim, tem várias questões assim. Mas tem muita gente que, às vezes, por querer algo que o outro já tem, querer experimentar o que o outro faz, mas não tem coragem ou não se prepara, e aí acaba entrando nas desculpas, né? Ou até na preguiça para não fazer o que precisa ser feito. E aí diz para o outro que ele tem sorte, né? Sorte é fazer o que tem que ser feito, para você estar pronto para quando a oportunidade surgir. Sim, é disciplina, né? Exatamente. E não é na primeira vez que você tenta que muitas vezes as coisas vão estar acontecendo. Então, por isso que precisa daquilo que é o que a gente falou lá no iniciozinho do podcast, que é a persistência e a determinação. São elas que vão ser o teu norteador. É isso que vai fazer com que você realmente tenha o sucesso que você tanto está buscando ter. Né? Então, por favor, para de ficar criticando as pessoas que estão fazendo ou vivendo aquilo que você quer viver.
Para de criticá-las e vê se corre atrás e faz. Para de criticar as pessoas que têm sorte. Para de criticar quem tem sorte, porque quem tem sorte faz a sua tarefa de casa. Essa que é a verdade. É verdade. Não? Então, eu não estou querendo aqui dar sermão em ninguém, mas... Mas deu. Né? Não, mas acho que foi um bom sermão. Porque é tão chato quando as pessoas falam dos outros e às vezes criticam o estilo de vida de alguém, mas é que muitas vezes essas pessoas querem muito fazer o que você faz e elas não têm coragem, não têm ousadia, não se prepararam e aí ficam criticando você. Porque eu tenho certeza que você deve ter recebido críticas também, por ter tido a ousadia de realizar o teu sabático ali no mar. Será? Ou você acha que ninguém falou, meu Deus, o Mauro vai deixar a família, é um maluco, colocando a vida dele em risco. Fala sério, tu acha que ninguém pensou isso? Olha, eu não paro para pensar nisso. Eu sempre disse que eu sou muito puro, né? Mas eu nem parei para pensar. Deve ter tido pessoas que... Não, e independente se teve ou não. Né? Aí é que tá. A gente precisa, o nosso sonho tem que ser muito maior do que qualquer crítica, do que qualquer desencorajamento que você possa receber. Sim. Isso que tu está falando, Fabiana, até é muito importante as pessoas saberem de que quanto mais, vou chamar de sucesso, né? Quanto mais sucesso uma pessoa tem, mais ela brilha. Mais e aí crítica. mais pessoas estarão criticando ela, né? Sim, é real isso também. Então isso também é importante, ela estar preparada para isso. Por isso que tem pessoas até que acabam não tendo sucesso, porque elas mesmas acabam pulando fora antes de ter sucesso com receio, com esse medo das críticas que vêm. Sim, né? Porque, sim, uma das nossas necessidades humanas é o reconhecimento, gente. Então, dizer que a gente também nunca se importa com nada que todo mundo fala, isso é meio que uma incoerência, porque lá no teu inconsciente esse alertazinho tá ligado. Todos nós temos o ego, e um ego ferido é muito, muito dolorido, né? Muito, muito chato. Mas por isso que eu sempre digo que a coragem precisa ser maior do que o medo e a tua ousadia precisa ser maior do que qualquer crítica que você vai receber dos outros. Sim. Por isso que é importante saber, deixar bem claro o que você quer. E o que você vai ganhar realizando isso que você quer. Isso, você fortalecer, né? O que você vai ganhar, tá? Porque isso é um grande problema. Às vezes as pessoas não fazem esse fortalecimento do que elas vão ganhar, em quem elas vão se transformar com a realização desse sonho, tá? Elas vão já direto no como. Como eu vou fazer para realizar isso? E aí, como não está forte o suficiente, não, nossa, é muito desgaste. Cara, mas aí vem aquilo do preço. Nem todos estão dispostos a pagar o preço por aquilo que desejam alcançar. Por isso que elas acabam criticando os outros. Né? Porque tu é maluco, porque isso, porque daqui aquilo. Daqui a pular tão alto, né? Baixa a régua aí, todo mundo pula a mesma altura, todo mundo fica campeão nisso, cara. Baixa essa régua aí. É bem isso, né? Então, se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem objetivos, lembre de buscar ajuda e de fazer esse sonho acontecer. Você não pode, como é que é? Você não pode morrer sem ao menos ter tentado. Pensa, imagina você morrer e nem ter feito o mínimo esforço para fazer esse sonho acontecer. Pô, sabe que eu acho que para fechar até o podcast, essa frase é muito poderosa, hein? Gostaria de convidar vocês a refletirem sobre isso. Fabiana, lê bem devagarzinho essa frase aí. Tá, deixa eu só encontrá-la aqui. Tá aqui. E se você morrer sem ao menos ter tentado, qual será o seu ato de ousadia para viver o que merece ser vivido? Esse foi o 3º podcast do Fique Bem com Mauro e Fabiana Cor.